Sonic X foi a primeira creepypasta que eu tive contato quando era criança. E sendo bem sincero, eu morria de medo dela. Depois que eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei várias noites com dificuldade para dormir. Não porque ela era perfeita, mas porque, naquela época, ela parecia real demais. E talvez seja exatamente por isso que hoje eu esteja fazendo esse vídeo. Mas a pergunta é, Sonic X ainda dá medo em 2026? Sonic é uma franquia mundialmente famosa, e como toda grande franquia, ela acabou gerando uma quantidade absurda de fangames, mods e histórias feitas por fãs. Algumas esquecíveis, outras até bem interessantes, e uma delas simplesmente explodiu na internet anos atrás. Eu tô falando de Sonic X. Eu passei grande parte da minha infância jogando os jogos do Sonic, os clássicos e alguns mais atuais. E justamente por isso, quando eu tive contato com essa creepypasta, eu confesso que saí de lá bem aterrorizado. Ver um personagem que eu gostava sendo representado de uma forma tão despreocupada, isso mexeu comigo na época. Mas agora, anos depois, eu resolvi reler essa história, não para sentir medo, mas para analisar. Sonic X surgiu lá em 2011, como uma creepypasta publicada em fórum e wiki. Nada muito diferente do que outras histórias de terror da época, mas o timing foi perfeito. A internet viveu um momento em que histórias de jogos amaldiçoados estavam em alta. Ben Drowned, Lavender Town, cartuchos malditos, tudo isso estava muito hypado. Só que Sonic X tinha um diferencial. Ele mexia com um personagem extremamente popular e associado à infância. O verdadeiro estouro veio quando, em 2012, um fã lançou um jogo baseado na creepypasta. E aí, o resto é história. Youtubers gigantes começaram a jogar e reagir ao jogo. E isso virou praticamente um vírus cultural. Muita gente, inclusive, nem leu a história original, conheceu Sonic X direto pelo jogo e pelos vídeos no YouTube. O jogo não era tecnicamente impressionante, mas ele sabia criar clima. A música de Green Hill invertida, aquelas risadas distorcidas, os cenários vazios e o mais importante, você jogava com personagens que, até então, eram heróis. Tails não era mais só o parceiro fofo, Knuckles não era o rival forte, Eggman não era só o vilão caricato. Todos eles viravam vítimas, e isso criava uma sensação muito desconfortável, porque o jogo não tentava te assustar só com sustos, mas com impotência. Você não estava no controle, e para uma criança, como eu era na época, isso era apavorante. Hoje, olhando com calma, algumas coisas são meio engraçadas, tipo aquela tentativa absurda de hiperrealismo. O sangue parecia tão real, bom, parecia ketchup feito no pente, né? Mas ok. Quando eu reli Sonic X hoje, a sensação foi bem diferente. Mas antes de eu contar o meu relato, vou dar uma resumida para quem ainda não conhece. Para quem nunca leu a creepypasta original, a história se passa como um relato pessoal. Um amigo entrega um CD estranho, dizendo para não jogar. E claro, a curiosidade fala mais alto. Conforme o jogo avança, cada personagem acaba preso em uma fase isolada. Tails, Knuckles e o próprio Eggman não estão ali para vencer. Eles estão ali para sofrer. O Sonic não é tratado só como um vilão. Ele age como se fosse uma entidade consciente e que sabe que você está jogando, que fala diretamente com o jogador e que deixa bem claro que não existe saída, não tem final feliz, não tem como vencer o jogo. A proposta da creepypasta é simples. Você não está jogando para ganhar. Você está jogando para testemunhar. Mas mesmo entendendo melhor a proposta da história, o medo não bateu. O que bateu foi outra coisa, a percepção de que a história envelheceu. A escrita é bastante criticada, e com razão. Muitos clichês, frases tentando forçar impacto, personagens se colocando como entidade suprema, aquela vibe de eu sou Deus, eu controlo tudo. Isso hoje soa meio datado, e não significa que a história seja inútil. Só significa que ela funciona melhor no contexto da época em que foi criada. Mesmo com todos os problemas, o impacto de Sonic X é inegável. Ele praticamente criou o gênero X. Depois dele, tudo virou X. Mario X, Pokémon X, qualquer coisa X. Ele também influenciou mods, fangames e até jogos rítmicos modernos. Sonic X virou referência, não pela qualidade técnica, mas pelo efeito cultural. Ele marcou uma geração inteira que cresceu consumindo terror digital no YouTube.
No fim das contas, Sonic X não é uma obra-prima da literatura. Ele não é perfeito, ele não envelheceu tão bem, mas ele cumpriu um papel muito importante. Ele mostrou como a internet podia transformar algo simples em um fenômeno assustador. Hoje talvez ele não dê medo como antes, mas dizer que ele é irrelevante, isso seria mentira. E agora eu quero saber de você. Você acha que Sonic X ainda é relevante nos dias de hoje? Ou ele ficou preso no passado da internet? Se você também perdeu algumas noites de sono com isso, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí. Qual outra creepypasta você quer que eu desenterre aqui no canal? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.